Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? É muito legal ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Você já sabe, aqui nós estudamos a palavra de Deus com tempo, com calma, com profundidade. Queremos conhecer a Escritura para melhor conhecer a vontade de Deus e para viver a vontade de Deus em nossa vida. Por isso, somos gratos por você nos acompanhar todas as semanas, tirando tempo, Bíblia na mão, caneta na mão, caderno na mão, para tomar nota daquilo que impacta o seu coração e a sua mente. Você pode aprofundar seu conhecimento bíblico, sabe como? Acesse o site biblia.com.br. Ali você vai encontrar diversos temas e estudos bíblicos que certamente vão ajudar você a aprimorar seus conhecimentos sobre a Bíblia. Também você pode conhecer informações e curiosidades sobre o nosso programa, os nossos convidados, acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. No livro de Apocalipse, o capítulo 1, versículo 1, lemos: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. E aí o texto continua e nós temos aqui no livro de Apocalipse 22 capítulos com conteúdo extraordinário, desafiador muitas vezes para compreender, mas sem dúvida há muita riqueza escondida aqui neste livro. Mas afinal de contas, o que é um texto apocalíptico? Quais os princípios para interpretar, para compreender corretamente um texto apocalíptico? Vamos responder essa e outras perguntas no programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema é a riqueza do livro de Apocalipse, da literatura apocalíptica. Esse é um tema altamente desafiador e, em alguns momentos, altamente técnico. Por isso, nosso convidado é uma pessoa muito especial, estudioso do Novo Testamento, da Palavra de Deus. E eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença do pastor Wanderson Domingues. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, pastor, pelo convite e pela oportunidade de estudarmos um texto tão rico junto com os nossos amigos espectadores. Muito bem, você é um estudioso da Palavra de Deus e em outras ocasiões já temos falado dos Evangelhos, né? Você também tem um apreço especial pelo livro de João, o quarto Evangelho. Agora, pastor Wanderson, o que há de especial na literatura apocalíptica? Aliás, como é que nós podemos identificar a literatura apocalíptica? Certo. Existem na Bíblia, aliás, a Bíblia significa biblioteca, então tem vários livros. 66, né? Exatamente, são 66, 39 com 27 no Novo Testamento. Quantos autores tem? Temos cerca de 40 autores, mais ou menos, né? E você tem livros poéticos, você tem livros históricos, você tem poesias de amor, como cantares, né? Vários gêneros literários. E um desses gêneros é o gênero profético. Essa profecia, esse gênero de profecia, o gênero profético, podem ser profecias apocalípticas ou profecias gerais. Os livros de profecias gerais, que geralmente têm um curto alcance dentro de um contexto, dentro de um povo, são como os livros de Jeremias, de Isaías, que a maior parte das profecias se aplica ao povo de Israel, que algumas coisas se cumpriram e outras, porque eram profecias condicionais, acabaram não se cumprindo. Já os gêneros de profecias apocalípticas tem mais que ver com o próprio livro do Apocalipse, ganhou esse nome inclusive por causa desse livro, esse gênero literário, e o livro de Daniel também é um gênero de profecia apocalíptica. Eles são de longo alcance, eles não são apenas local, eles têm efeitos locais, mas também universais. Eles valem para muitas pessoas, poderíamos dizer de grosso modo para todas as pessoas, em todas as épocas, e eles podem ter o cumprimento desde os dias do profeta até os dias do tempo do fim. Agora, eu tenho a impressão, pastor Wanderson, que para muitas pessoas a palavra apocalipse pode trazer um pouco de medo, porque se tratar de algo misterioso, há uma base há uma razão justa para que as pessoas sintam medo
da literatura apocalíptica, do livro Apocalipse? Aliás, o que significa a palavra Apocalipse? A grande razão desse medo é o desconhecimento, infelizmente, da parte de muitos do que é Apocalipse, porque a expressão Apocalipse em grego, ela significa desvendado, revelar, descobrir. Então, como pode algo que significa revelação, em inglês, inclusive, as Bíblias em inglês, o nome é Revelation. Como pode um livro com este nome trazer tanto medo? Bom, isso nós devemos muito à questão hollywoodiana, não é? Que sempre aplica o apocalipse, a destruição do tempo do fim, a questões de massacre, de pestilências, etc. Mas o livro do Apocalipse, embora ele fale de guerras e destruição, o foco dele é revelar as coisas que vão acontecer, e há uma revelação interessante aqui dentro, de que para aqueles que se entregam a Jesus, aqueles que estão com Jesus, a vitória é certa. Então, esse versículo 3 aqui do capítulo 1, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Como alguém que lê a literatura apocalíptica, o livro de Apocalipse, como que essa pessoa pode desfrutar de felicidade, de bem-aventurança? Felicidade, alegria, aliás, a palavra aqui, macários, não é? Mais que felizes. Veja, é exatamente porque a perspectiva aqui são de pessoas que estão descontentes com este mundo, de maldade, de pecado, um mundo de injustiças, de poder absurdo na mão de poucos, e pessoas que querem um mundo melhor. E Apocalipse vai nos mostrar qual é a lógica para esse mundo melhor acontecer, qual é o plano de salvação que Deus tem. Então, aqueles que vivem a perspectiva da eternidade, de um mundo bem melhor do que esse, eles vão desfrutar as questões deste livro, o que está escrito nele, porque no final o povo de Deus vai ser vitorioso em cima de todos os poderes que este mundo nos apresenta. Pastor Wanderson, o que seria um texto apocalíptico? Quais as características dele? O texto apocalíptico em si, ele começa com a questão do autor. É um autor que ele é tomado em visão para ver coisas que partem dos dias dele até o tempo do fim. Os outros profetas que também são tomados em visão, geralmente têm visões de curto alcance para aquele momento, para aquele público que ele está escrevendo, alguns bem condicionais. Já as profecias apocalípticas, elas são incondicionais. Elas vão acontecer. Elas vão acontecer. Deus está apenas orientando o seu povo para se preparar. Jesus vai voltar, independente se você crê ou não, esteja preparado ou não depende de você. E a profecia nos garante isso. As questões relativas ao tempo do fim vão acontecer. E está escrito antes, porque quem vê pelos olhos de Deus, através dos olhos do profeta, enxerga primeiro e vê mais longe. Então, além de ser tomado o profeta em visão, arrebatado em espírito para contemplar tudo isso, e João, isso acontece com ele, diz que está na ilha de Patmos, ele é tomado em visão, ela tem esse alcance longo, universal, e ela é incondicional, ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Nesse processo todo, pastor Wanderson, haveria algum risco de tomar uma profecia e dar-lhe outra aplicação fora do contexto? O que dizer do recurso literário conhecido como pseudonímia? Isso aconteceu no Antigo Testamento, acontece em dias atuais, quando nós retiramos o que o profeta escreveu, porções, parte do que ele escreveu, aplicamos tudo isso fora do contexto, nós acabamos fazendo isso, né? Pseudos vem de falso. Sim. Nós damos uma falsa interpretação àquilo que o profeta havia dito ou escrito. Isso aconteceu muito no período intertestamentário. Pegaram profecias que existiam de fato, aplicaram fora do contexto, ou muitas vezes escreveram livros dizendo que os profetas tinham escrito, como Enoque, entre outros, pouco antes do Novo Testamento surgir ali, e aplicaram esses profetas. Então isso acontecia muito nesse período intertestamentário, tirar coisas fora do contexto, e isso às vezes acontece no tempo nosso, quando a gente pega algumas questões que estão escritas e a gente aplica a destruição de uma cidade específica, ao ataque a algum líder específico, quando na verdade não era bem aquilo que estava sendo dito pelo profeta. Muito bem. Quando nós estudamos parábolas, livros históricos, nós temos que ter todo um conjunto de chaves de interpretação. Quais são as chaves de interpretação para a literatura apocalíptica? Apocalipse também, ele se vale dessas chaves hermenêuticas de interpretação. Algumas pessoas têm muita dificuldade, talvez o medo venha por isso, não conseguem entender, porque é um livro cheio de símbolos. Sim. Então você tem aqui bestas, feras, você tem dragão, mulher de vermelho, mulher de branco, destruição, lago de fogo. E as pessoas têm dificuldade de entender o que está sendo escrito, o que é simbolismo, o que pode ser interpretado de forma literal. E às vezes relutam em ler porque lê uma vez ou duas e não entendem.
Primeira vez que eu li o livro de Apocalipse, eu tinha 16 anos, mais ou menos, e eu não entendi nada. Eu disse, eu vou ler a segunda vez. E li a segunda vez e entendi pouca coisa. E aí eu continuei lendo. E aí você vai, com a ajuda de outros que já estudaram um pouquinho mais, se valendo dessas ferramentas que a interpretação nos dá para você poder entender. Então, vamos passar ao nosso amigo que está nos assistindo algumas ferramentas, a gente chama de regras de interpretação, para que ele possa ler o Apocalipse sem muitas dificuldades, se valendo dessas regras de interpretação. As 3 primeiras, eu creio, são muito importantes para nós individualmente entendermos e as outras para entendermos o conjunto e o coletivo do livro. Sim. Primeira regra de interpretação do Apocalipse: leia o livro, de capa a capa, do primeiro capítulo ao capítulo 22. Todo o conteúdo? Todo o conteúdo. Mas não entendi, continue lendo. Por que eu digo que tem que ler o livro? Porque se você ler com atenção, 1, 2 vezes, aos meus alunos orientandos eu digo que eles jamais deveriam pregar sobre algo, ensinar sobre algo, sem ler pelo menos 33 vezes o mesmo texto. Mas não vou pedir isso dos nossos amigos ouvintes. Mas leia mais de uma vez, 2, 3 vezes, com muita atenção. O próprio livro, o leitor vai notar que ele muitas vezes se auto-interpreta. Em muitas partes ele se auto-explica. Isso funciona com a Bíblia como um todo. Então eu vou dar aqui um exemplo. Vamos lá. Em Apocalipse, no capítulo 17, Sim. Apocalipse capítulo 17, no verso 1 em diante, João escreve assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então o leitor pode pensar assim: E agora? O que são as águas? Bom, se você continuar lendo o livro, no capítulo 17, no verso 15, o livro explica. No verso 15 diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, simbolizam o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, toda vez que eu ver água, um simbolismo apocalíptico, são as nações, são as multidões. Mas eu tenho que tomar cuidado com o simbolismo. Nem sempre Apocalipse está utilizando de símbolo. Às vezes é de forma literal. Então eu tenho que tomar muito cuidado porque, em regra, todo o livro praticamente é composto de simbolismo, mas algumas partes são literais. Alguns números são simbólicos. No capítulo 13, fala que a besta persegue o povo de Deus por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas no capítulo 20 fala de 1000 anos que Satanás ficará preso. E aí, é simbólico ou literal? Então, muita gente vai dizer 144 mil, simbólico ou literal. Então eu vou dar uma regra que ela funciona 99,9% das vezes. Em geral, quando o personagem envolto na narrativa é simbólico, o número presente, as coisas no contexto são simbólicas. Quando o personagem é literal, os números também são literais. Satanás no capítulo 20, ele é simbólico ou literal? Ele é literal, ele existe. Então os 1000 anos são simbólicos ou literais? Literais. A besta no capítulo 13, que persegue o povo de Deus por 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, ou 1260 anos. A besta é um personagem simbólico, então o número é simbólico. E assim funciona de diversas formas. No caso dos 144 mil, todo o texto apresenta um conjunto simbólico, porque fala de 12 tribos, são 12 mil de cada tribo, capítulo 7, versos 3, 4 e 5 ali. Mas as 12 tribos não existiam nos dias que João escreveu. Já tinham sido dizimadas a maioria delas. Então o número tem que ser simbólico. Outra coisa, se fossem literais, seriam só 12 mil de 12 tribos de Israel que estariam presentes ali na salvação, no tempo do fim. 2 tribos estão de fora, Efraim e Dan, não estão ali também. E há um motivo por que elas não estão ali. Então todo o conjunto do capítulo 7, ele é simbólico, portanto os 144 mil é simbólico. Agora, o leitor, pastor Wanderson, podia pegar aqui um caderno e começar a anotar essas ideias. Seria interessante, porque eu falei só de uma chave de interpretação até agora, né? Exatamente. Que é o próprio livro. E você citou um exemplo ali do capítulo 17, onde o texto sugere a figura e já dá o significado. Agora, essas descobertas já foram realizadas, né? Depois, inclusive, nós podemos dar alguma dica de bibliografia que possa ajudar a pessoa para não ter que fazer esse trabalho que já foi feito. Pastor Wanderson, você falou de uma chave de interpretação. Agora, quando nós lemos o livro de Apocalipse, há tanta informação, tanto símbolo,
tanta figura, não há um risco da gente se perder e perder de vista o objetivo central da narrativa? Corremos esse risco, ficar dando muita ênfase no símbolo. Tanto contexto, tanta história, que se perde aquele que vem por trás da história, que é Jesus Cristo. Sim, a história por dentro da história, né? É. Como não correr esse risco? As demais chaves de interpretação podem nos ajudar, Ok. tá bom? Antes de falar da segunda chave de interpretação, eu queria também sugerir ao nosso amigo ouvinte, nosso amigo que nos assiste, que ele entenda a diferença entre símbolo e signo. Isso é importante para tratarmos os símbolos do Apocalipse e da Bíblia no contexto geral. Nem todos os símbolos estão presentes só no Apocalipse. Por exemplo, em 1 Coríntios 11, Paulo chama a igreja de Corinto de uma virgem pura. Então a gente percebe que mulher na Bíblia representa a igreja de Deus. Então outros textos da Bíblia vão ajudando. Mas qual a diferença básica de símbolo e de signo? Tem gente que acredita em signos. E os signos determinam o seu dia, determinam suas escolhas, sua vida. E a diferença, segundo os semioticistas, é exatamente essa. O signo define, é aquilo e acabou. O símbolo, ele pode ter várias conotações. Então, veja como o texto é muito rico. Vamos pegar um exemplo aqui, leão. Leão é símbolo do quê? Bom, alguém já pode lembrar que Pedro fala que Satanás ruge como um leão. Sim. O leão é o símbolo de Satanás. Mas Apocalipse 5 fala que Jesus, vamos dar um pulinho lá, Apocalipse capítulo 5, fala que Jesus é o leão da tribo de Judá, versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro dos seus selos. Então leão pode ser símbolo de Satanás, pode ser símbolo de Jesus. Quer ver um mais conhecido? Serpente é símbolo de quem? Do diabo. Todos vão lembrar de Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. Mas se eu der um pulinho em João capítulo 3, queria que o senhor lesse para nós. Sim, João 3. Versículos 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 3, versos 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus é a serpente. Olha que curioso, a gente sempre acha que serpente é só símbolo de Satanás. Mas aqui Jesus está dizendo, eu sou a serpente levantada no deserto. Então, o signo é fixo. É fixo. O símbolo depende do seu contexto. Ele pode ter mais de um significado, como o leão, como a serpente. Por isso que eu tenho que olhar o seu contexto. E por isso que você sugeriu no início de uma leitura total do livro, né? Exatamente. Para já ter uma noção completa. Exatamente. A segunda regra de interpretação, pastor, que eu diria, é entender o contexto da época. Aí não basta só o livro, só a Bíblia. Aí tem livros como de Joaquim Jeremias, Jerusalém nos tempos de Jesus e outros manuais que nos ajudam a entender o contexto da época. Porque a Bíblia ela foi escrita há mais ou menos, o último livro, 2.000 anos, alguns há 3.500 anos. Então, o mundo bíblico que a Bíblia foi escrita não existe mais. A cultura da época. Então, você entender a cultura, o que a arqueologia e a história nos ajudam a entender, ajuda a entender o contexto também. Isso vai nos ajudar muito com diversas partes da Bíblia, inclusive do Apocalipse. Eu quero dar um exemplo de como o contexto nos ajuda. Nós sabemos, pastor Adolfo, que o Apocalipse foi escrito primariamente para 7 igrejas que se encontravam na Ásia, não é? Sim. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia e assim por diante. Bom, no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 11, surge uma outra besta, a besta da terra, e ela vai edificar uma imagem. A sequência do texto diz, no verso 14, para que toda a terra faça uma imagem e adorem a besta do mar, que ferida a espada sobreviveu e lhe comunicou fôlego de vida à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como fizesse morrer quem não adorasse. Essa conversa está muito interessante. Vamos continuar no próximo bloco? Vamos, deixamos para depois. O nosso programa de hoje tem como objetivo fundamental compreender a riqueza da literatura apocalíptica, do livro Apocalipse. Vamos voltar no próximo bloco, continuando sobre as chaves de interpretação para compreender bem o livro de Apocalipse. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando da riqueza do texto de Apocalipse. Pastor Wanderson, você estava falando de uma outra chave de interpretação, que é o contexto. E você estava mencionando de uma experiência pessoal de estudo em Éfeso. Exatamente. Na entrada da cidade de Éfeso, existe uma inscrição chamada Inscrição de Salutares, uma procissão organizada. Salutares foi um prefeito, um governador da cidade antiga de Éfeso, que ele regulamentou a procissão de Artemis,
O Artemísio era o principal templo da época e uma das maravilhas do mundo antigo. Sim. Então ele regulamentou quem deveria carregar a estátua de Artemis num determinado ponto, jovens, idosos, mulheres. Quando Roma dominou essa região da Ásia Menor, o imperador era um deus para muitos, e naquela época. Então, para que o imperador fosse aceito pelos habitantes da cidade, eles colocaram a imagem do imperador ao lado da imagem da deusa da cidade. Para que a imagem de uma deusa da cidade desse autoridade à imagem de um outro deus, que era o imperador. Uhum. E com o passar do tempo, eles substituíram as imagens de Artemis, do imperador, pelo próprio imperador e sua esposa. Eles comunicaram um fôlego de vida à imagem. Então, o leitor primário de Éfeso, que estava ali, o cristão ali, que João endereça sua carta, quando ele lê isso salta à sua mente, aos seus olhos, porque ele estava vivendo isso. O contexto nos ajuda a entender que é uma questão de poder. Pessoas brigando por poder e querendo ser adorados como deuses. Interessante. Então, nós já falamos de duas chaves de interpretação que são essenciais para compreender o livro de Apocalipse. Vamos fazer uma pausa aqui para indicar o nosso amigo leitor, porque muitos deles não têm essa familiaridade com a literatura bíblica, com gêneros literários. Que indicação de literatura você daria para que a pessoa tivesse um aprofundamento um pouco maior para compreender o livro de Apocalipse? Sim. A primeira indicação que ajudaria na narrativa de Apocalipse e de outros livros é um livro de um autor chamado Daniel Marguerat, se chama Para Ler as Narrativas Bíblicas. Para ler as narrativas bíblicas. Muito interessante, nos ajuda a entender muito, a decodificar todo escrito é um código, esses escritos bíblicos, não é? Ajudaria muito. Bons livros de hermenêutica também ajudariam muito, mas em especial do Apocalipse, eu gostaria de indicar, tem vários, mas dois em especial. Um está traduzido para o português, é um livro de Grant Osborne, intitulado Apocalipse. É um livro de 700 e poucas páginas, com uma riqueza literária impressionante. E um outro livro, de um professor da Andrews University, Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ. É um livro impressionante também para entendermos o texto, a interpretação, o simbolismo de Apocalipse. Agora, o pastor Wanderson, quando nós lemos a literatura apocalíptica, existem as diversas escolas de interpretação, né? Qual que é mais adequada? Aquela que joga a história apenas lá para trás, aquela que joga o evento histórico ao longo do tempo? Qual que é a melhor maneira de compreender? Alguns até dividem, né? A primeira parte do Apocalipse tem esta escola historicista, e as pessoas ficam perdidas com todas essas nomenclaturas. Alguns teólogos são o que nós chamamos de apocalipsistas preteristas. Preterismo. Eles entendem que tudo que está escrito no livro aconteceu no passado já. Você tem o futurismo, eles dizem que nada disso aconteceu, que Jesus vai voltar, vai inaugurar uma outra dispensação e vai acontecer tudo dentro desse milênio. Ainda não aconteceu nada. Eu prefiro a linha historicista, de que desde os dias do profeta até o tempo do fim, as coisas estão se cumprindo. E nós temos evidências no próprio texto. O senhor leu, mas não custa nós repetirmos, em Apocalipse capítulo 1, por exemplo, no verso 1 diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que enviando por intermédio do anjo, notificou a João, seu servo, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. E ao longo do livro, você começa a perceber que a premissa são os dias de João, e ao longo da história aquilo que vai acontecendo. Então a linha historicista, na minha opinião, ela é a mais adequada para entendermos o livro do Apocalipse. Nesse caso, pastor Wanderson, conteúdos como as cartas às 7 igrejas seriam eventos pontuais, mas também estariam narrando a história da igreja ao longo do tempo. Exato. Descreve um pouco do que a igreja viveu naquele momento, mas há aplicações para nós em outros tempos, inclusive para o tempo do fim. Vamos dar um exemplo. Laodiceia, por exemplo, no capítulo 3, Sim. A Bíblia fala sobre a igreja de Laodiceia, está no versículo 14 em diante. Bom, quando Deus critica as obras de Laodiceia, a partir do verso 15, ele diz, eu conheço tuas obras, não és nem frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, mas você é morno, e porque não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem visita essa região descobre que, um pouquinho antes de você chegar em Laodiceia, tem a cidade de Herápolis, hoje se chama Pamukkale, significa em turco montanha de algodão, por causa das montanhas brancas. As águas são vulcânicas, muito quentes.
Eu até fui colocar a mão de curioso e queima mesmo. Não foi uma boa. É muito quente, não é morno, é quente. Mais ao meio você tem a cidade de Laodiceia. E acima nas montanhas você tem a cidade de Colossos, que são águas geladas. Então o que os arqueólogos dizem? Que as águas geladas de Colossos se encontram no meio do caminho onde está Laodiceia com as águas quentes de Herápolis. E as águas ficam mornas. Para eles fazia perfeito sentido. E para nós nos dias de hoje, faz pleno sentido quando nós, como seguidores de Cristo, nós não estamos nem o seguindo de verdade e nem o abandonamos, somos pretensos cristãos, nós estamos, por assim dizer, mornos. A aplicação vale para os nossos dias também. Então, tanto historicista para se cumprir primariamente para os seus leitores, mas ao longo da história. Outros textos do Apocalipse são reservados para dias depois de João. Agora, pastor Wanderson, de que forma a história da redenção, o grande conflito, pode nos ajudar a entender o livro de Apocalipse? O grande conflito, ele é, na minha opinião, uma das chaves de interpretação do livro. O que é o grande conflito? O grande conflito é o seguinte: nós podemos ter algumas visões de existência cosmológicas. Eu posso achar que eu sou um processo evolutivo, que eu vim do nada, para o nada eu vou, ou eu posso acreditar que eu sou resultado de uma criação planejada, feito à imagem de Deus, livre, porque a liberdade é a base do amor, mas que nós usamos nossa liberdade de forma errada. E Deus não nos abandonou por isso. Então ele vem com o plano da redenção. Como nós usamos nossa liberdade de forma errada, nos ausentamos do bem. A ausência do bem, nós damos o nome de mal. Ok? Assim como a ausência da luz, damos o nome de escuridão. A ausência do calor, damos o nome de frio. Mas é apenas a ausência de algo. Não que Deus tivesse o feito em si. Mas o mal, então, como ato, ele surge. E Deus vem nos resgatar. Então é uma batalha, um grande conflito entre o bem, representado por Deus, por Jesus Cristo, e o mal, representado por Satanás e toda a sua leva de anjos diabólicos. Nesta batalha, nós estamos no meio para tomarmos decisões. A Bíblia nos diz desde Gênesis que para nos salvar nesta grande batalha, onde nós escolhemos de forma errada e o salário do pecado é a morte, Deus enviou Jesus para morrer por nós. E Apocalipse mostra qual será a consumação e como será o resultado disso tudo, as batalhas finais disso tudo. Então, ler o Apocalipse a partir deste grande conflito entre esse bem e esse mal, e de que Jesus vem para nos salvar, para nos devolver a liberdade, porque viramos escravos do mal, nos ajuda a entender muita coisa, muitos poderes que estão dentro deste livro. Agora, podemos exemplificar a partir de textos bíblicos essa luta toda entre o bem e o mal? Podemos. Temos alguns textos, inclusive no Apocalipse, Sim, que nos demonstram um pouco dessa batalha que ocorreria, tá bom? Então, vamos dar um pulinho no capítulo 13, por exemplo. Ali fala no versículo 7, né? Falando da besta que havia recebido a autoridade do dragão, que é o diabo. Isso está no verso 2. No verso 7 de Apocalipse 13 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Há uma batalha aqui com os santos de Deus. Deu ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E na sequência vem uma batalha por adoração. Depois eu vou para o capítulo 17. O senhor pode ler para nós o capítulo 17, verso 14? Verso 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então aqui está a batalha presente. No capítulo 12, versos 7 a 9, há uma batalha entre Miguel e o dragão. No capítulo 11, nós temos as testemunhas vestidas de saco que são mortas. Então essa batalha entre o bem e o mal está presente, nós demos 2 versos a título de exemplo, mas está presente o tempo todo no livro. E quem vence? Quem se acha com o Cordeiro, diz aqui. Eles vão vencer essa batalha. E o que nós temos a ver com essa batalha? Estamos nela? Nós estamos nesta batalha porque este é o campo de batalha. A batalha é exatamente por nosso coração, por nossa mente, por nossa salvação. E essa batalha espiritual é para nos mostrar aquilo que nós vamos escolher, decidir. Então, se eu decidir, eu sou livre para decidir pelo mal ou pelo bem. Se eu decidir vencer com Cristo, estar, me entregar a Ele, toda a história da redenção fez sentido na minha vida, o céu, a terra, o resgate. Fomos feitos para um mundo melhor do que esse. Se eu decidir pelo mal, há consequências, porque Deus, ele, embora respeite a liberdade individual, acima da liberdade individual está aquilo que muitos filósofos trabalharam, como Kant, por exemplo, que está a equidade social. Deus respeita o equilíbrio do universo. Rapidamente, pastor. O senhor é livre para dirigir onde quiser. Sim.
Aí você pensa, porque eu sou livre, eu posso dirigir do jeito que eu quero, pode? Não, não posso. Se você dirigir do jeito que você quer, você tira a liberdade do outro. Eu sou Então, penalizado também, né? Você vai ser penalizado, vai perder o direito de dirigir, etc. Você pode causar acidentes. Para proteger a liberdade de todo mundo, o que vai ter que acontecer? Tirar a sua de dirigir. Então Deus respeita a nossa liberdade individual, mas acima está a liberdade do universo. E aí as suas leis têm que ser respeitadas. Então de que lado eu estarei nessa batalha entre o bem e o mal? É o que Apocalipse está nos dizendo e o que vai acontecer com aqueles que escolherem cada lado. É possível identificar hoje quem está de cada lado desse grande conflito? É possível. A Bíblia nos dá, ao longo de toda a Bíblia e o próprio Apocalipse, ela vai nos dando algumas indicações de quem está de cada lado, não é? Ela fala, por exemplo, no capítulo 7, se nós pudermos dar um pulinho ali. Capítulo 7, versículo 2 em diante. Viu outro anjo que subia do oriente ou do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou aos anjos, aos 4 que foram dados fazer dano à terra e ao mar, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aí no capítulo 14, vai dar aqui o número 144.000, eles vão aparecer no capítulo 14 vitoriosos. A partir do verso 1, olhei e o Cordeiro de Deus estava em pé no Monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na sua fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. No capítulo 13, existe a batalha que acontece aqui na terra, e nessa batalha fala-se de uma marca da besta, capítulo 13, verso 17. Ninguém pode comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Então o povo de Deus é selado e o povo que escolhe o inimigo, também. A besta também tem as suas marcas. Essa marca vai ficando cada vez mais clara ao longo do ministério de Jesus, do próprio livro do Apocalipse, porque vai dizer no capítulo 17, verso 14, que é o sangue do Cordeiro que nos dá essa marca, a salvação. E essa marca, segundo o Evangelho de João, Jesus fala assim no capítulo 13, nos versos 34, 35, ele diz, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Então a marca de Deus é pelo amor. Este amor é transcrito no sangue do Cordeiro. Ele nos amou primeiro, ele deu a vida por amor. Na literatura de Apocalipse, pastor Wanderson, é possível identificar qual será o fim desse grande conflito? É possível. O término? É um filme que já tem um final. Que bom, né? A batalha será grande, mas já tem um final. E ele descreve numa narrativa impressionante esse final. No capítulo 2, começa a descrição já do final desta batalha, não é? Escrevendo a igreja de Éfeso no verso 7, ele diz assim no verso 7, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. O vencedor é aquele que se entrega ao Cordeiro. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A palavra vencer, já que temos que escolher esse lado, nikonti no grego, é a palavra vencer, ela aparece 26 vezes no Novo Testamento. Uau. Dessas 26 vezes que ela aparece, 21 estão na literatura de João. Então João tem algo especial com o vencer. Das 21 vezes que ela aparece na literatura joanina, 15 está em Apocalipse. Então vencer aqui, escolher esse lado vencedor, é muito importante para João. E olha o que ele fala dessa vitória. No capítulo 6, por exemplo, no verso 2, o senhor pode ler para nós? Vi então e eis um cavalo branco e do seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse é Jesus que sai vencendo para vencer. Capítulo 11 agora. Capítulo 11. Sim. Ali, João, ele, mais uma vez, trabalhando esse vencedor, no verso 7, por favor. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará. Que curioso, não só Jesus vence no Apocalipse. A besta também vence. Também. Capítulo 13, vamos ver mais uma vitória do mal agora. 13, verso 7. 13, 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Triste, hein? Porque o inimigo vai vencer. Interessante isso, né? Foi-lhe dado que vencesse. Pastor, toda vez que o mal vence aparentemente na Bíblia, a Bíblia diz foi-lhe dado que vencesse. E é por um tempo. Deus determina o tempo. É uma vitória aparente. É como uma batalha
de vários atos e de centenas de atos, o mal vence 1 ou 2 ou 3, é uma aparente vitória, não é a vitória total. Porque no capítulo 17, que foi o texto que o senhor leu, no verso 14, só para reforçar, diz que vão pelejar contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E vencerão aqueles que são chamados, eleitos, fiéis, que se acham com ele. Então a vitória final é de quem? É do Cordeiro. Sim. Quando talvez alguém que está nos assistindo achar que o mal está vencendo a sua vida por uma doença que levou alguém que você ama, alguma separação, saudade, dor, tristeza, às vezes parece que o mal está nos vencendo. Bom, o Apocalipse diz que a vitória do mal é momentânea e aparente. Não é para sempre. A única vitória para sempre aqui é a vitória do Cordeiro e de quem se acha com ele. Amém. No capítulo 16, João reforça isso. No verso 33. Vamos dar uma lida lá? 16:33. 16:33. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo, a vitória é minha. Fui eu que venci. Agora note que Apocalipse 2... Vamos fazer o seguinte, vamos conectar com o Apocalipse agora no próximo bloco, porque agora o nosso tempo passou rápido. Quando o assunto é interessante, o tempo parece que voa. No próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre o tema da árvore da vida, o livro selado, o secamento do Eufrates, que são riquezas que nós vemos na narrativa apocalíptica e que estão conectados com o texto hebraico. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos tratando sobre a riqueza da literatura apocalíptica. Estamos focando a nossa atenção basicamente no livro de Apocalipse. Você mencionou no bloco anterior, pastor Wanderson, que o inimigo também vence. Mas nós terminamos o bloco anterior lendo João 16:33, onde Jesus promete: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que vitória é essa? Então veja, embora o mal pareça vencer, a vitória final é de Jesus. Ele diz, eu venci. Mesmo que vocês passem por momentos de aparente derrotas, de aflição, calma, eu venci o mundo. A vitória é certa em mim. Quando nós vamos para Apocalipse 2:7, que foi o texto inicial, diz ali, ao vencedor dar-lhe-ei acesso, não é que se alimente da árvore da vida. Isso. Por que ele faz essa promessa, nesse grande conflito de escolhermos o Cordeiro para termos acesso à árvore da vida? Na narrativa hebraica está tudo conectado. Segundo o relato de Gênesis 2 e 3, quando o homem peca, eles perdem acesso ao jardim do Éden e à árvore da vida. O homem não tinha vida em si mesmo. Ele tinha que tomar do fruto da árvore da vida, que de alguma forma ia contra a lei da entropia, da degeneração, para mantê-lo vivo sempre. Só que ele perde esse acesso. Inclusive Gênesis diz, capítulo 3, que Deus coloca um anjo guardando com uma espada para ele não ter acesso. E esse desejo a ter a vida eterna, sempre esteve presente, acesso à árvore da vida. Porque há coisas que esse mundo não pode suprir. Será que nós somos criados só para isso aqui? Para 80, 90 anos disso aqui? Então, o coração humano almeja por algo mais. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. E ao longo da história de Israel, na literatura hebraica, eles sempre tiveram desejo a ter acesso à árvore da vida. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 3, Provérbios capítulo 3, verso 17, os seus caminhos são caminhos deliciosos, as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que alcançam. No capítulo 11 do mesmo livro, verso 30, o senhor pode ler para nós, por favor? Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Extraordinário, né? Então veja que eles têm uma comparação com a árvore da vida, um desejo à árvore da vida, e isso acontece mesmo no período intertestamentário. Alguns livros escritos nesse período, como o de Enoque, dedicam capítulos inteiros à árvore da vida. Muitos teólogos entendem que Ezequiel, no capítulo 47, está falando do acesso à árvore da vida, quando tem um rio que sai, etc. O povo de Israel sempre desejou esse acesso. Como ter acesso à árvore da vida? Quando nós voltamos ao Apocalipse, nós vemos que é pelo sangue do Cordeiro. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, volta a se repetir um vencedor que tem acesso à árvore da vida. Olhe como o texto de Apocalipse, de fato, é muito rico. No capítulo 22, no verso 1 em diante, diz, me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, nessa cidade santa, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida. Agora há uma coisa interessante aqui. Eu disse que só vence e tem acesso à árvore quem está no sangue do Cordeiro. Apocalipse 17, verso 14. É esses que terão acesso a esta árvore. Só que quando João relata aqui
a palavra árvore, ele não utiliza a palavra própria para árvore. Ele utiliza a palavra aqui que é madeiro. Propriamente seria madeiro, xilon em grego. Ele diz que nós, ao vencermos pelo sangue do Cordeiro, teremos no céu acesso ao madeiro da vida. Uau. Essa expressão, em Gálatas 3,13, é a mesma expressão que ele usa, xilon, Jesus pregado no madeiro. Então João está fazendo uma referência da vida eterna ao quê? A árvore da vida será um eterno símbolo da cruz. Que extraordinário. Então veja a riqueza do texto de Apocalipse em conjunto com toda a narrativa hebraica. Agora, não é só essa riqueza nessa imagem que você acabou de apresentar, mas, por exemplo, o que o livro selado tem a ver com a nossa salvação? Mais uma vez, João remete à questão entre o bem e o mal, esse grande conflito, né? Vamos dar um pulinho lá, Apocalipse 5, entendermos a riqueza da Bíblia, da sua narrativa no texto. Porque não só interpretar, dizer o que significa, a gente tem que entender a riqueza do texto, como ele é rico em seus sentidos, não é? Bom, resumidamente, o capítulo 5 apresenta uma visão de João. Ele vê um ser assentado no trono com um livro na sua mão direita, todo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, e ninguém pode tocar no livro, abrir o livro, nem olhar para o livro. E João diz que ele chorava muito, no verso 4, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas ele diz, todavia um dos anciãos me disse, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E eu vi no meio dos tronos, dos seres viventes, dos anciãos, em pé um cordeiro, como que tendo sido morto. Note que o capítulo 17, verso 14, diz que vence quem está com o sangue do cordeiro. Sim. Aqui ele vê um cordeiro de novo, com 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. E o verso 7 diz que ele se aproxima, toma o livro da mão direita do que se assenta no trono, e quando ele toma o livro e abre o livro, os seres viventes, os anciãos, começam a cantar. E o verso 9 diz que eles entoam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro, desatar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste os que procedem de toda a tribo, povo, língua e nação. Sim. Aqui está, na riqueza do texto, pastor, a história da redenção, na riqueza do texto hebraico. Há muitas sugestões de interpretação desse texto. Alguns dizem que é o livro que o livro da lei, que o rei abria, quando o rei de Israel, em Deuteronômio 18, se assentava no trono. Outros dizem que é o livro de Daniel, que foi selado e seria aberto no tempo do fim. Mas quando nós vamos recorrer à narrativa hebraica, nós entendemos que este livro tem que ver com a nossa salvação. Em Jeremias 32, se eu puder ler para nós, verso 6. Jeremias 32, a partir do verso 6, aliás. Jeremias 32, 6. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Muito bem. E aí Jeremias diz que veio, no verso seguinte, a ele, o seu primo, e falou, compra o meu campo que está em Anatote. E ele diz no verso 9, comprei de Hananel, filho do meu tio Salum, o campo que está em Anatote, pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Agora note o verso 10. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei as testemunhas, pesei o dinheiro numa balança, tomei a escritura da compra, tanto a selada, como manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Então, em Israel, quando uma pessoa comprava uma terra, assim como hoje tem escrituras, ela ficava com um rolo, um livro selado, e o outro com uma cópia aberta. Quem comprava ficava com a aberta e a testemunha da cidade geralmente ficava com a cópia selada. Sim. Era a compra da terra. Só que tem uma questão em Israel, só para entendermos Apocalipse 5, tudo isso. Em Israel não se podia vender terra, porque Deus era o dono da terra. No máximo eles podiam arrendar a terra. Quando uma pessoa empobrecia e tinha que vender a terra porque não conseguia cuidar, haviam 2 leis para isso. A lei do Levir, que era o resgatador, Levíticos 25, e a lei do ano do jubileu, que dizia o seguinte, no 50º ano, contava-se lá 49, 50º ano, desde que eles entraram na terra, de 50 em 50 anos, todo que se vendeu como escravo será liberto, e toda a terra que foi vendida deve ser devolvida. Então, se você empobrecesse e fosse vender a terra para mim, e eu fosse comprar, ela valeria tanto não pelo tamanho da terra, quanto pelo tempo que eu usaria essa terra. Porque no ano do jubileu eu tinha que devolver. Se eu não devolvesse, morria. Ou seja, eu comprava a terra e ficava com o livro selado, certo? Pois bem, se eu comprasse a sua terra e ficasse com esse livro selado, poderia vir um resgatador, um levir, a lei do levirato, Levíticos 25. Sim. E ele podia resgatar a terra que você vendeu. E quando ele pagasse o preço da terra a mim,
que eu tinha que fazer? Eu tinha que devolver a ele a cópia fechada. Com esta, desculpe, a cópia aberta. Com esta cópia aberta, ele iria até a testemunha, o juiz da cidade, e pegaria a cópia fechada. Significava a terra pertence a vocês de novo. Terra em Israel sempre foi importante. Sim. Em Salmo 105, a partir do verso 32, o salmista louva a Deus porque dá posse da terra. Em Isaías 11:11, ele diz que para salvar o povo ele vai devolver a terra. No livro de Juízes, quando o povo peca, o que Deus faz? Tira a terra, manda um inimigo. Para o povo entender que eles estão perdidos. Perder a terra significa estar perdido, não salvo. Recuperar a terra significa estar salvo. Então, em toda a Bíblia, ter a posse da terra significa estar salvo. O que isso tem que ver com Apocalipse 5? A Bíblia diz que Adão, nosso primeiro pai, vendeu essa terra para o diabo. Foi. Em Mateus 4, ele chegou a oferecer o mundo para Jesus, inclusive. E ele sabe que Jesus vem resgatar a terra. Mas qual é o preço? É o sangue. Quando Jesus paga o preço e resgata a terra, ele pode tomar o livro de Apocalipse 5 e abrir o livro. O livro simboliza posse da terra. Ou seja, quando João está nos mostrando isso em Apocalipse, ele está dizendo a nossa salvação é certa. Tudo isso a partir da cultura hebraica. Uau, extraordinário. Então, é virtualmente impossível compreender plenamente o Apocalipse se não houver familiaridade com o Antigo Testamento. Exatamente. Eu não posso ignorar o Antigo Testamento. 1/3 do Apocalipse, pastor Adolfo, são referências diretas ao Antigo Testamento. 1/3 dele. Fora os ecos e alusões. Exatamente. Eles fazem referências o tempo todo. Por exemplo, a expressão caiu a grande Babilônia. Em Jeremias 51, verso 11, tem essa expressão sobre Babilônia. Então, tudo aquilo que o João está fazendo alusão é de uma batalha que vem desde o Antigo Testamento pela nossa salvação, pela posse da terra. E ele quer garantir que no Cordeiro, em Jesus Cristo, o Cordeiro morto, nós temos certeza da salvação. Muito interessante. E, pastor Wanderson, e o secamento do Eufrates? Qual que é a simbologia dessa figura usada aí? Em Apocalipse 16:12, né? Sim. O senhor pode ler para nós? 16:12? Diz assim: derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Ou em algumas versões bíblicas diz do Oriente, né? Ou do sol nascente. Essa é uma visão do Antigo Testamento, mais uma vez. Em Daniel 5 diz que houve uma invasão à Babilônia. Ciro, com a Média e a Pérsia, ele invadiu a Babilônia e depois libertou o povo de Deus. Em Jeremias 51, no verso 11, fala que para invadir Babilônia, Deus usou um rei persa, e no verso 36 diz que ele secou as águas do Eufrates. Ou seja, quando Deus secou as águas, Deus libertou o seu povo. Só que ao longo de todo o Antigo Testamento, pastor, Deus secou as águas. Deus secou as águas em Êxodo 14 do Mar Vermelho. Para quê? Para libertar o povo do Egito. Deus, em Josué 3, secou as águas do Jordão, para libertar o povo do deserto. Deus, em 1 Reis, capítulo 3, secou as águas do Jordão com Elias, para libertar o povo da idolatria de Acabe e Jezabel, e depois seca com Eliseu também, para enfrentar essa idolatria. Depois, em Daniel 5, ele seca as águas do Eufrates para libertar o povo da Babilônia. Ou seja, todas as vezes que Deus secou as águas na Bíblia, Deus libertou o seu povo. E aqui diz, vai secar as águas para se preparar o caminho para os reis do Oriente. Curiosamente também, o vento que soprou a noite toda em Êxodo 14 para secar as águas do Mar Vermelho, a Bíblia diz era um vento oriental. Ciro, que secou as águas do rio Eufrates de Babilônia, era conhecido como o rei que vem do Oriente. Elias, que secou as águas do Jordão, era o profeta do Oriente. Todas as vezes que Deus secou as águas, Deus quis libertar o seu povo. Aqui, a Bíblia está dizendo, quando Deus for secar as águas, ele vai mais uma vez libertar o seu povo para os reis que vêm do Oriente passarem. Extraordinário. Aqui no capítulo 19, a partir do versículo 11, é dada uma garantia que Cristo será o vencedor, tanto da besta quanto do falso profeta. Podemos dizer, pastor Wanderson, então que Apocalipse, longe de ser um livro assustador, é um livro onde é garantida a nós a vitória. Ao lermos Apocalipse é como se a gente fosse assistir um filme com um amigo que nunca assistiu. E no momento que o mocinho e a mocinha do filme estão passando por perigo, e a pessoa não quer nem ver, você que já sabe o final, você pensa assim, se ele soubesse o final, que tudo vai dar certo, não sofreria tanto.
Quem olha a história através de Apocalipse, no meio das batalhas da vida, vai entender isso. No final, tudo vai dar certo. Será que é por isso, então, que a escritora Ellen White diz que nos tempos finais o seu povo deveria ler com atenção o livro de Apocalipse? Ela nos chama atenção para isso. Se há um livro que deveria ser estudado, diz ela, é o livro de Apocalipse, porque aqui está a certeza das coisas que vão acontecer e da vitória que é certa em Deus. Muito bem, então vamos tentar agora resumir de modo prático para a pessoa que nos acompanha isso aqui. Então a pessoa está aqui, acabou de ouvir o nosso programa, começou a perder o medo de Apocalipse. Qual que é a maneira mais assim correta, sensata, produtiva de ler e de aprender com o livro de Apocalipse? Eu diria que a partir dessa visão do grande conflito, se ela tiver qualquer dúvida, leia os capítulos 21 e 22 primeiro. Primeiro? Por quê? Porque lá já está a certeza da salvação. Tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo. E por que tem essa certeza? Porque o povo de Deus passará por muitas batalhas. Então, venha além das batalhas que nós vamos enfrentar ao longo da história. Poderes políticos e religiosos que surgirão para tentar perverter a verdade, lutar contra o povo de Deus. Isso aconteceu na história muitas vezes. E o povo de Deus vai sofrer muitas vezes, como José sofreu, como Daniel sofreu, como Jesus sofreu. Mas entender que a vitória é certa. Sabem que os rabinos dizem, em hebraico nós lemos de trás para frente, né, da direita para a esquerda. Os rabinos dizem que Deus ensinou seu povo a ler assim, para entender o fim desde o início. Interessante. Para eles entenderem que no fim tudo vai dar certo. Se você não compreender o fim, você não entende o início. O nosso tempo está encerrando. Eu queria lhe fazer uma pergunta e aí para o final. Como fugir do risco de ler Apocalipse e se concentrar só nas imagens, nos símbolos e perder de vista o essencial? Como evitar esse problema? Eu diria até que como evitar o sensacionalismo demais. Muitas pessoas começam a utilizar o livro do Apocalipse, o texto do Apocalipse, para causar medo em outras pessoas. É ler Apocalipse a partir da perspectiva de Jesus Cristo. Ok. Note que depois de uma introdução, logo no capítulo 4 e 5, ele contempla Jesus abrindo o livro. E tudo o que vai acontecer em Apocalipse. Alguns autores veem Apocalipse em séries septenárias. É a estrutura do Apocalipse. São séries de 7. 7 cartas às 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Sim. Depois temos no capítulo 12 a 14, 7 personagens. Dragão, a mulher, a besta, etc. Depois nós temos 7 pragas. E depois nós temos 7 coisas que não teremos no céu. Então, ao ler a partir disso, dessa estrutura, entenda que tudo o que vai acontecer no Apocalipse, de bom e de ruim, é porque lá no capítulo 5 Jesus abriu o selo. É porque ele venceu para abrir o selo que a história continua. É porque ele abre o 7º selo que as trombetas tocam. É porque ele abriu o 7º selo que as trombetas tocam e vêm as pragas, e vêm as promessas, e vêm as bem-aventuranças. Então, tudo o que está acontecendo é porque o livro está na mão dele. Ou seja, ele tem o controle da história na sua mão. Isso significa, pastor Wanderson, que se Deus tem o controle da história, Ele tem também o controle da nossa vida. Ele tem o controle da nossa vida. Pastor Wanderson, muito obrigado por você nos ajudar a compreender a riqueza que há no texto de Apocalipse. É verdade que foi um estudo introdutório, mas já nos deu esse gosto de querer ler o texto com mais tempo, com mais calma, com mais profundidade. Apocalipse, no penúltimo versículo, diz assim: certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. A história já foi contada e o povo de Deus é vencedor. Leia Apocalipse, reavive a sua vida, da sua família, lendo sobre a vitória que você pode ter, ficando do lado de Deus. Pastor Wanderson, obrigado por seu tempo, Prazer. por estar conosco, obrigado a você que nos acompanhou, que Deus abençoe você, a sua família, seus negócios, sua saúde. Até o nosso próximo encontro.